Bom dia, amigos do site Observador Regional. Sábado, 2 de janeiro de 2021. A notícia não para e nós não paramos também. Como também não para a administração municipal de Braga, que hoje, nós aqui no gabinete do prefeito Portela e do vice Elemar, estaremos uma entrevista com ele e com os novos, ele estará apresentando a sua nova equipe de secretariado e também falando sobre algumas ações de governo que serão realizadas nos primeiros dias de sua administração. Prefeito Portela, bom dia, prazer novamente tê-lo no Observador Regional neste sábado, né, já começando os trabalhos da nova administração. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes do site Observador Regional, dizer da nossa alegria, nossa satisfação em receber mais esta oportunidade do seu site, Marcos, para nós divulgarmos algumas ações e também divulgarmos a nossa equipe de trabalho, esperamos que para os 4 anos de mandato, né? Então, quero dizer que nós estamos muito felizes de estarmos aqui e já hoje, então, sábado, 2 de janeiro, então, realizando a nossa primeira reunião de trabalho. Vamos passar a saudação também agora do vice-prefeito Elemar e depois daí o prefeito Balestrin vai estar apresentando os seus novos secretários. Bom dia, vice-prefeito Elemar. Bom dia. Dou licença, vou tirar a máscara. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com toda a nossa equipe de trabalho e queremos que cada um desses nossos secretários façam a sua apresentação para que a nossa comunidade pode ter a certeza de que eles vão também estar empenhados para fazer um trabalho junto comigo e com meu colega professor Luiz Carlos, prefeito. Muito bem, então vamos começar a apresentação. Prefeito Portela já começa a apresentar então os seus novos secretariados, a sua equipe de primeiro escalão de governo 2021-2024. Bom, então eu vou preferir que cada um se apresente, Marcos, né? Então vamos começar lá pelo Beto. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Roberto Casato, vou assumir a Secretaria de Planejamento e Coordenação e Planejamento e pretendo estar a par de todos os assuntos da administração e colaborando no que for necessário para o desenvolvimento do nosso município. Então, bom dia a todos. Meu nome é Flúvio. Vou trabalhar na Secretaria de Obras e podem contar comigo que o que precisarem, chegue lá na minha secretaria. Sou a Cleia Barbosa Mendes Machado e serei secretária da Educação, Cultura e Turismo. Bom dia a todos, em especial a nossa querida comunidade braguense. Sou Maria Inês Kiele Balestrin e estarei assumindo a Secretaria de Assistência Social. Bom dia a todos. Eu sou Ana Paula Doneda de Abreu. Estarei assumindo então a Secretaria Municipal de Habitação. Bom dia a todos. Sadi Henrique de la Libra, né? Mais uma vez confiado à Secretaria da Saúde, onde a gente gosta de trabalhar, né? E a nossa comunidade pode contar com a gente e a administração também. Bom dia a todos, eu sou o Marcos Roberto Colucci e vou ocupar o cargo de secretário municipal da Fazenda. Bom dia a todos, eu sou Simone Borkowski de Lima e estarei à frente da Secretaria de Administração. Bom dia a todos, meu nome é Antônio Ribeiro e vou assumir a Secretaria da Agricultura, onde espero contribuir para a administração nova, para que o trabalho seja desempenhado da melhor forma possível. Vou dar tudo de mim para que realmente a nossa comunidade se sinta orgulhosa dessa próxima administração. Muitíssimo obrigado.
Então, essa foi a apresentação dos novos secretários do município de Braga. Prefeito Portela, certamente já hoje, ou na hora do convite, foi feito, conversou com seus secretários, o que você pediu para essa sua nova equipe, o que foi tratado, qual é que vai ser a linha geral de trabalho deles? Bom, eu e o Elemar, durante a nossa campanha, nós assumimos alguns compromissos com a nossa comunidade. E esses compromissos vão ser repassados aos nossos secretários e vão ser compartilhados com eles. Então, todos nós aqui dentro, nós temos um compromisso com a sociedade braguense. E nós vamos fazer o possível para honrá-los. E que não são muitos, Marcos. Que não são muitos. Eu volto a ressaltar o compromisso que nós temos na área da agricultura, da saúde, das estradas, enfim, serviços básicos que a nossa comunidade tem nos pedido. E é claro que não é só isso que nós almejamos. Nós almejamos muito mais. A nossa administração, eu coloco nos nossos secretários aqui, que é uma administração audaciosa, que nós temos metas, e nós vamos fazer o possível para que essas metas sejam atingidas. Então, cada um de nós aqui vai ter que dar a sua parcela de contribuição para honrar os compromissos que eram meu e do Elemar, mas hoje é da nossa equipe. Prefeito, terminando a apresentação do secretariado, vamos entrar então em algumas perguntas. A primeira pergunta, como é que foi a transição de governo do governo passado para esse? Olha, Marcos, eu quando falo em transmissão de cargo, eu falo com uma certa tristeza pelo que houve aqui no nosso município. E nesse sentido, eu recebi, em 2009, a prefeitura do ex-prefeito Hermes, e o Hermes, com muita dignidade, com muita honradez, nos abriu as portas da prefeitura naquela época, nos atendeu, tivemos várias reuniões de trabalho junto com o ex-prefeito Hermes, e infelizmente não foi o que aconteceu com a gestão anterior. Então, é lamentável que isso ocorra. A única coisa que nós recebemos, e eu quero deixar bem claro para a nossa sociedade aqui, foi um ofício datado de 22 de dezembro de 2020, onde dizia o seguinte: ao prefeito eleito Luiz Carlos Balestrin, em atenção ao requerimento protocolado junto ao protocolo geral desta prefeitura, viemos através desta informar a vossa senhoria que se encontra nomeada a equipe de transição, informada através do ofício anterior, o que já se deu conhecimento. Nesse sentido, eventuais atos de transmissão devem ser previamente comunicados, agendados e acompanhados. Quer dizer o seguinte, que nós não tínhamos livre acesso à prefeitura. Pelos funcionários Marcos Roberto Colucci e Pedro Roberto Casato, já nomeados, uma vez que esses devem repassar todas as informações necessárias e úteis ao procedimento de troca de gestão. Além disso, nós encaminhamos vários ofícios aqui, protocolos, solicitando algumas orientações e algumas questões pendentes, e em nenhum momento nós fomos recebidos ou foram comunicadas as devidas informações às quais nós solicitamos. Nenhum protocolo nos foi atendido. Em nenhum momento nós fomos recebidos pelo prefeito Ney, ou ex-prefeito Ney, e em nenhum momento nós fomos recebidos pela ex-prefeita, vice-prefeita Inês. Então, isso chega a ser melancólico para um município tão pequeno quanto o nosso, né, com tantas necessidades, e que se deu dessa forma, infelizmente. Parece que o ex-prefeito esqueceu de tudo que eu fiz por ele, para ele, que se ele esteve aqui sentado nesta cadeira, foi graças a mim. Talvez seja isso que machuque ele. Mas eu volto a dizer, se ele assumiu esse mandato por 4 anos, foi graças a mim. E foi profundamente decepcionante a forma que eu e o professor Elemar fomos tratados nessa transmissão de cargo. Muito bem. Prefeito Portela, continuando. As suas ações, claro, já começaram antes, até mesmo da posse, pelo que a gente tem conhecimento. Mas, efetivamente,
quais serão as suas primeiras ações do governo a partir de hoje? Qual é a maior preocupação da administração em atacar qual é a primeira ação que será feita durante a semana? Bom, as mais urgentes, Marcos, é recuperar o nosso parque de máquinas e recuperar os veículos da saúde. Hoje nós temos um caminhão em condições de trafegar em nosso município. Nós temos um problema em todos os equipamentos da Secretaria de Obras. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos começar a fazer um levantamento de tudo que precisa ser feito nesses equipamentos para nós colocar novamente esses equipamentos em condições de rodar. Nós temos 3 veículos da saúde encostados lá por questão de manutenção. Então, essa também é uma outra urgência. E uma questão aí que é extremamente urgente é nós recuperar o visual do nosso município, e eu peço à comunidade que dê uma circulada no nosso município e veja a vergonha que está no nosso município. Entulhos para tudo que é lado. Nós não temos uma poda de grama, nós passamos um Natal, um Ano Novo dessa forma. Então, é lamentável nós dizer que hoje nós encontramos um município nessa situação. Isso é profundamente lamentável. Então, a partir da semana que vem, nós vamos tentar dar um visual para a nossa cidade, pelo menos uma questão mínima, de visibilidade. Conversando com o Beto agora, que é o nosso secretário de Planejamento, ver em que situação nós estamos com as nossas obras. Pelo que ele me passou, nós estamos com praticamente todas as obras com problemas. Nós temos problemas em praticamente todas as obras que nós temos que resolver. Então, essa vai ser a questão básica. E o nosso primeiro compromisso, que vai ser honrado, e eu quero deixar bem claro aqui ao pessoal do Manuelão, Sítio Gabriel, Sítio Timóteo, terça-feira, a retomada do transporte dessas pessoas do interior para o nosso município, a nossa cidade. Resumindo então, prefeito Portela, primeiro ato, recuperação do parque de máquinas. Isso quer dizer que, então, nos primeiros dias não haverá trabalho efetivo na questão de patrulhamento, encascalhamento, isso afim. Seria mais ou menos essa que eu entendi bem? Exatamente. Não só nos primeiros dias. Nós temos uma relação de funcionários aqui, funcionários que têm 7, 8 férias para serem tiradas. Nós vamos, nesse primeiro mês, nós vamos dar férias a praticamente todos esses funcionários que têm esses direitos adquiridos. Então, o nosso parque de máquinas, praticamente ele vai parar, exceto os serviços essenciais. Por exemplo, a Secretaria da Agricultura, nós estamos aí às portas, as portas não. Algumas coisas já deveriam ter sido feitas na questão de silagem, Ribeiro? E então nós temos que atacar essa necessidade extrema aí. Então, tem algumas coisas, os serviços essenciais não podem parar, Marcos? E o serviço interno aqui, também a prefeitura, os primeiros 30 dias vão estar só com atendimento interno. Nós vamos trabalhar de forma interna, nós temos que ver como é que está a situação das nossas finanças, enfim, como é que nós estamos com relação à nossa questão de obras, finanças e o encaminhamento em todas as secretarias, porque nós estamos com os secretários aqui e nenhum deles efetivamente recebeu a sua secretaria, Nenhum deles. Todos eles vão ter que se colocar a par daquilo que tem na sua secretaria, o que tem que ser feito e de que forma vai ser feito. Então, a verdade é que os nossos secretários, aqueles que estão entrando agora, estão tateando no escuro, vamos usar esse termo. A gente entende que, por exemplo, a parte financeira é difícil de apresentar os números no dia 31. Está aqui o secretário Colucci, porque... Inclusive, dia 31 entra recurso. Mas há outras questões que poderiam ser feitas antes. A entrega patrimonial, por exemplo, foi efetuada? Não. E como é que o senhor pretende trabalhar essa questão? Bom, aqui, na segunda-feira nós vamos chamar o encarregado do patrimônio e cada secretário vai receber do encarregado do patrimônio a relação patrimonial. E, a partir disso, então, os secretariados vão buscar esses equipamentos e ver se realmente nós temos todos eles na prefeitura. Prefeito, outra questão que o senhor falou agora na entrevista, a questão das obras que estão em andamento.
todas elas, ou muitas, estão com algum problema, ou burocrático, ou até do próprio andamento. Mas a população pode ter a garantia que, assim que solucionar esses problemas, as obras terão a continuidade e o término. Ah, com certeza, né? Nós vamos fazer o possível para isso. Só que aí que eu quero dizer mais uma vez que nós vamos demandar de tempo para isso, né, Marcos? Porque nós estávamos conversando antes com o Roberto, que assumiu a Secretaria de Planejamento e que vai acompanhar efetivamente essas obras, né? E ele nos colocou, né, do problema que nós temos aqui na praça, do problema que nós temos no novo asfalto que está sendo feito ali, que deu problema com a água que está escoando no bairro Santo Antônio, que nós vamos ter que corrigir isso, né? Então isso vai depender, além de demandar tempo, também vai demandar recurso. Vai demandar recursos para nós solucionar isso. Nós temos problema naquele asfalto, naquele calçamento que foi feito ali atrás do seu Roncato ali, né? Então, as obras praticamente todas elas estão com problemas, e algumas com problemas graves, alguns com problemas sérios, que nós temos que resolver, sim, e nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Pelo que eu entendi, prefeito, então esses problemas que tem vai também demandar de um recurso próprio do município, não só o que tem de emendas ou de convênios que veio. Exatamente. Exatamente. Todas essas correções que nós temos que fazer são correções que vai demandar de recursos próprios, porque uma vez conveniado, né, é aquele valor. E tudo aquilo que nós quisermos colocar em cima, está aqui a Simone, que também faz parte das licitações, né, nós temos que alocar recursos próprios, que nós, recursos vinculados, você sabe como é que é, né? É aquele valor, aquele montante, e deu. O restante que você quiser fazer além disso, você tem que colocar recursos próprios. Prefeito, duas secretarias que são fundamentais, mas que estão enfrentando problemas em virtude da pandemia. Primeiro, Secretaria da Saúde. A demanda da Secretaria de Saúde, todo mundo sabe que é tudo o que você faz e todo mundo chama que é um saco sem fundo. Tanto tu bota dinheiro, mas não consegue solucionar todos os problemas que ocorrem. Como é que o senhor está preparado para enfrentar a pandemia, já que nas duas gestões o senhor não teve esse problema, um problema novo dos novos gestores? Como o senhor está preparado para enfrentar a pandemia e talvez, inclusive, com números começando a se agravar caso a vacina não chegue aí logo? Bom, inclusive hoje, Marcos, eu tive lendo antes de sair de casa que pela primeira vez nós no estado aqui nós estamos em algumas regiões já com bandeira preta, né? Então isso é extremamente grave. E isso nós temos que seguir algumas normas, algumas regras, né, das secretarias da saúde, dos decretos do governo federal, do governo estadual. Então nós temos que seguir essas normas e, infelizmente, a população padece disso porque existem outras patologias além do Covid que a nossa população está sofrendo, mas que os hospitais não estão resolvendo, não estão recebendo essas pessoas para resolverem os seus problemas de saúde. Então, nós vamos ter que sentar, inclusive, nessa semana eu quero sentar com a Mirna, para nós termos uma conversa com o Hospital Santo Antônio, né? Porque uma das reclamações que nós tivemos aqui, Marcos, durante a campanha, é que a gente paga um valor para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela para nos auxiliar na questão dos nossos pacientes, e os nossos pacientes não são atendidos, tem que esperar primeiro os outros pacientes serem atendidos para depois os nossos. Então, quer dizer, se nós estamos pagando, que nem você disse, nós estamos colocando dinheiro em cima disso, o nosso paciente tem que ter a prioridade. E nós vamos lá, nós vamos colocar essa situação para ela, né? Inclusive, a gente vai assumir a Muceleiro também este ano, e é uma reclamação dos municípios da Muceleiro, né, dos prefeitos que pertencem a Muceleiro. Então, é uma reclamação meio geral. Nós temos que rever o cálculo também desses valores que estão sendo pagos a esses hospitais aí, para ver se isso realmente eles condiz com uma realidade que nós estamos passando, né? Então, tudo isso tem que ser feito. E a nossa população ela tem que ser atendida de uma forma ou de outra, ela tem que ser atendida, Marcos. É só quem vive e quem tem problemas de saúde para saber da real necessidade. Então, nós vamos fazer o possível para atender a nossa população da melhor forma possível na questão da área da saúde. Prefeito, eu tenho uma pergunta que
não se pode deixar de fazer, quando se fala em saúde, não pode deixar de fazer a nível de Braga, porque é um anseio da população. Nós tivemos um grande problema com o fechamento do nosso hospital. O que o prefeito Portela e o vice Lemar têm pensado em relação para os assessores deles cobrando essa emenda. E eu tenho as garantias de que nós temos R$500 milhão garantidos para o ano que vem para colocar o nosso hospital em dia. Neste ano, aliás, desculpe, colocar o nosso hospital em dia para seu funcionamento. E o segundo passo vai ser buscar, junto aos órgãos estaduais, a liberação, então, do hospital. A semana que vem, eu e o Elemar, nós queremos ver se nós conversamos primeiramente com a Coordenadoria de Saúde de Palmeiras, né, para ver o que eles têm a nos colocar, porque nós não fizemos isso ainda, nós não conseguimos ouvir eles, então nós vamos fazer um passo a passo, começando aqui por Palmeiras. Num segundo momento, nós pretendemos ir a Porto Alegre, né, nos encontrarmos lá com o pessoal da Secretaria de Saúde lá de Porto Alegre e ver a real situação do nosso hospital. Uns dizem que foi fechado, outros dizem que ele está interditado. Se ele estiver interditado, é outra situação. Se ele for fechado, é uma situação totalmente diferente. Então, nós temos que ir atrás disso para ver essa real necessidade, essa real situação. Mas sempre dizendo que não vai faltar esforços e trabalho e busca para a reabertura do nosso hospital. Nós temos uma situação bastante difícil, bastante complicada, mas que nós vamos lutar de forma incansável para que toda essa situação aí seja resolvida e que nós consigamos reabrir o nosso hospital. Outra questão também que também se relaciona à pandemia e sofreu também durante esse ano foi a área educacional. Você, o Elemar, como professores, né, o peso é maior, né, de fazer com que essa área seja um destaque na sua administração? Bom, primeiramente eu vou falar como professor. Esse ano, infelizmente, nós não tivemos educação no nosso estado, nem no nosso país, nem no nosso município, em lugar algum. Não existe você fazer educação totalmente remota. A educação ela tem que ser presencial. Porque eu entendo a educação de uma forma mais ampla. Não somente uma educação de conteúdo, mas uma educação de aprendizado com os colegas, com os professores, com os funcionários, enfim, com toda uma equipe, uma questão de relação, de humanidade, de afeto, de carinho. Isso realmente é educação. Nós não podemos pensar a educação, simplesmente a educação dentro de quatro paredes, numa casa, com um computador. Isso é maquiar uma educação. E nós temos que nos inovar e nós temos que buscar alternativas para que o nosso aluno realmente tenha um conhecimento maior. E nós estamos na era da tecnologia, sim, mas a tecnologia não é tudo. Nós precisamos do calor humano. E por falar nisso, Marcos, numa primeira conversa que eu tive com a coordenadora de educação, as aulas estão previstas só para começar em 15 de março, onde, se tudo correr bem até lá, existe o sistema remoto e o sistema presencial, alternado, né? Mas isso são previsões, porque que nem você falou antes, na questão que nós estamos vivendo aí da pandemia, e o Sadi ele vai enfrentar esse problema ali na Secretaria da Saúde, né? E juntamente conosco, então, nós temos que lutar contra isso e torcer para que essa vacina realmente dê certo. Nós não temos outra alternativa a não ser rezar e torcer para que essa vacina ela venha o quanto antes possível para nós aqui e que ela dê certo. Prefeito, ainda na área da educação, e eu acho que aqui o secretário da Fazenda pode confirmar, a questão do Fundeb. Nós somos deficitários em Braga, né, na questão do Fundeb. E assim, em outubro, se não me engano, eu estive olhando alguns números das prefeituras, e o recurso do Fundeb que vem para Braga, 91% é comprometido com folha de pagamento. Resta só 9% para tu aplicar, mais a parte do MDE, 5% da receita corrente líquida. É o que tu tem para trabalhar o resto da educação. Pretende
Como é que pretende resolver esse problema? Porque tem que ter investimentos também, né? Não é só pessoal. Exatamente. É que nós temos um problema aqui, Marcos, que ele é o seguinte, ó. Você trabalhar com 5, 10 ou 20 alunos numa sala de aula é a mesma coisa. A tua despesa vai ser a mesma. Na questão de folha de pagamento, que nem tu disseste. Nós temos que ter a professora, nós temos que ter a faxineira para esse aluno, nós temos que ter a merendeira para esse aluno. Então, você trabalhar com um número pequeno ou um número elevado, na questão de despesa de folha de pagamento, ela não muda nada. Né? Então, o que nós temos que fazer, e me parece que agora também é uma nova era na educação que vem aí, o que vai acontecer, e já nos comunicaram, a municipalização do ensino fundamental. Né, que isso, então, vai vir a acrescentar valores do Fundeb. É claro que isso nós só vamos começar, se isso realmente acontecer, a partir do ano que vem. Então, a situação hoje é a seguinte, pelo que nos comunicaram, os primeiros anos das escolas estaduais não vai existir mais. Né? Então, significa que só nos primeiros anos, aqui em Braga, nós vamos aumentar o número de alunos em torno de 60 alunos. Né? Então, vai ser a partir do ano que vem, ele é um bom recurso que vem a mais do Fundeb. Né? Aliás, esse ano, desculpa, eu estou ainda em 2020. Então, a partir de 2020, mas os recursos virão em 2022. Né? Então, vai aumentar sensivelmente esses valores do Fundeb. Prefeito, depois até eu vou deixar uma tabela do estudo que eu fiz e vou fazer uma matéria geral da região e até, sabendo que o senhor vai assumir a Muceleiro, são índices que do IDES, que é o Instituto do Estado, Desenvolvimento do Estado, que divulgou agora no final de novembro. Braga está em 18º lugar nos 3 itens que formam o índice, né, que é saúde, educação e renda per capita. Isso é preocupante, né, prefeito? Essa situação dos 20 municípios, nós estamos em 18º. Sem dúvida nenhuma, né? E assim, o que mais me preocupa aqui no Braga é a questão, porque uma coisa puxa a outra, né, da renda per capita. Nós temos problemas sérios aqui, né, de questão de recursos da população. Você sabe hoje que a grande maioria dos recursos aqui estão na mão de poucos, né, em detrimento de uma grande parte da sociedade. Então, nós temos que encontrar uma forma, se nós quisermos resolver isso, nós temos que encontrar uma alternativa, uma forma de aumentar a renda per capita do nosso município. Nós não podemos simplesmente ficar à mercê de Bolsas Famílias e esses projetos, esses planos de governo. Nós não podemos, nós temos que buscar outras alternativas que venham acrescentar na renda do nosso município. Prefeito Portela, Elimar, assim, a nível municipal, mais alguma coisa a acrescentar sobre administração, sobre mais alguma coisa? Porque depois eu quero entrar numa questão a nível regional, até a questão da Muceleira. Bom, o que eu quero dizer para a nossa comunidade é que nós vamos trabalhar de forma incansável na busca de recursos e para resolver os problemas da nossa sociedade. Nós vamos resolver tudo? Não. Nós vamos conseguir resolver uma pequena parte. Mas o que nós pensamos como administração? Nós temos que deixar alguma coisa que o próximo prefeito que entrar aqui venha a acrescentar também. Nós não podemos pensar em resolver, em fazer só com que a nossa administração seja uma administração de destaque. Não. Nós temos que pensar que nos próximos prefeitos também tem que ser destacado e nós temos que deixar uma alavanca para os próximos que virão. É um exemplo, né, prefeito? É um dos investimentos que deu certo na região e foi que está sendo destaque. É o frigorífico de Miraguaí. O frigorífico de Miraguaí, até se formado, ele até se instituído, passou por 3 prefeitos, 2 do mesmo partido e 1 partido adversário. Mas se houve uma continuidade de um grande projeto. É de se pensar para Braga um grande projeto também? Olha, eu te digo o seguinte, nós temos que buscar alternativas. Não interessa quais são. Nós temos que buscar essas alternativas. É claro que a gente sonha com muitas coisas. E que a gente sonha em montar uma indústria, modelo aqui no Braga. Mas você sabe que essas questões, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje. Quem vai investir hoje? Você sabe quantas empresas foram fechadas
no Estado nos últimos 6 meses, em virtude da pandemia? Prefeito, realmente, não, isso aí foi uma coisa. Mas eu fico feliz porque o senhor está com o pé no chão, porque muitos prefeitos entram e, vamos trazer grandes fábricas. Isso é difícil para nós. Nós começamos até pelos nossos acessos, pela nossa logística. E falando em logística, prefeito, como essa questão Braga-Campo Novo, o trecho que nós, do Observador Regional, até intitulamos e pegou o trecho da vergonha, que está novamente voltando a ser, né? Porque quem vai a Campo Novo ali está terrível aquele trechinho. E temos ainda o problema da ponte. O que se pensa sobre isso? Bom, primeiro eu quero levar uma informação à população. Que a população ela foi enganada. Falando com o Marcos essa semana, e veio uma conta aí para nós pagar de R$100 mil, nós de Campo Novo, para pagamento do projeto da ponte. E eu, na minha cabeça, inclusive, eu acessando o teu site, eu vi uma foto dos prefeitos de Braga, Campo Novo, com o projeto em mãos, tirado em cima daquela ponte. Você divulgou essa foto aí, e eu acredito que você também achava que aquele realmente era o projeto da ponte Braga-Campo Novo. E quando eu me deparei com essa situação, eu disse, mas como assim? Nós não temos esse projeto pronto já? Aí que me disseram, não, aquilo lá era um pré-projeto, uma coisa que se pensa em fazer, mas que nós não temos o projeto. Nós não temos, esse projeto ele não existe. E enquanto não existir projeto, nós não temos nem condições de ir reivindicar isso lá em Porto Alegre. Né? Então, nós estamos vendo aí, e que nem você disse, Marcos, nós somos muito pé no chão. Muito pé no chão. E quando nós estávamos em campanha, eu e o Elemar, nós dizíamos para a sociedade o seguinte, que nós vamos lutar para buscar o de melhor para o nosso município. Agora, isso não significa dizer que nós vamos trazer grandes empresas, fazer grandes obras. Nós vamos buscar isso. Nós não podemos enganar a nossa população. Nós temos que ser sérios, coerentes, porque foi por isso que nós elegemos, pela nossa seriedade com que nós tratamos as situações. E então, a primeira questão que a gente vai fazer, nós vamos lá em Porto Alegre, e eu quero sentar com o secretário Costela, que é o secretário de Obras, e ver da real possibilidade dessa ponte ser construída. Né? E eu vou olhar nos olhos dele e eu quero dizer para ele o seguinte, se existe a possibilidade ou não existe. Se ele me disser que existe, aí nós vamos investir os R$50 mil no projeto. Agora, se ele me disser que não existe, aí eu não tenho como queimar R$50 mil. Agora, se ele me disser que não existe, aí nós temos uma outra alternativa. Eu vou exigir que ele, pelo menos, ele faça o asfalto naquele trecho ali. Aí eu vou exigir dele. Aí vai ser uma exigência. Então, nós temos que trabalhar dessa forma. Nós temos que trabalhar sempre com coerência e sabendo que o dinheiro público não é meu, não é do Elimar, que o dinheiro público é dos munícipes. Então, não adianta eu investir R$100 mil hoje num projeto que ele não vai me levar a lugar nenhum. E seria um recurso próprio também, né, que sairia dos cofres para as necessidades daqui. Né? Região Celeiro, Amuceleiro. Esse ano... lá, cada ano, os 4 partidos que colocam mais prefeitos, quando eleitos, é distribuído por ano. O MDB foi o prefeito que mais elegeu prefeitos aqui na nossa região. O senhor irá assumir a Amuceleiro? Está certo ou já acertado? Como é que está essa questão do MDB regional? Bom, nós estivemos reunidos me ajuda agora, Elemar, me socorra. Na terça-feira, estava eu, o Elemar e o Sadi, e por unanimidade, então, foi apontado o meu nome como novo presidente da Amuceleiro, escolhido, então, pelos prefeitos do MDB da região, e até a gente vai, essa semana, tirar um tempo para ir lá, para ver como é que está aquela situação lá também, né? E, então, não sei... Essa é outra questão que a gente não sabe nem quando é que vai assumir, porque ficou totalmente alheio a essa questão. E vou te dizer, e quero dizer para a comunidade, por que a gente está assumindo a Amuceleiro. Eu já fui convidado e já fui indicado, na segunda gestão minha,
E eu não aceitei, eu não quis. E a gente assumiu isso, porque quando você está lá como prefeito em Porto Alegre ou Brasília, eles te enxergam de uma forma. Quando você está como prefeito e presidente da Amuceleiro, eles te enxergam de outra forma já. Então, é uma possibilidade que eu vejo para nós conseguir alguma coisa além para o nosso município. Então, a receptividade, a gente sabe que é vista de forma diferente e acolhida também pelo pessoal de Porto Alegre e de Brasília. Também a nível regional, prefeito, nós temos aí o Citegem, que o município faz parte, mais 11 municípios, né, que é a questão do lixo. E o município também faz parte desse consórcio, e também a Rota de Ucumã. Como é que o senhor pretende encaminhar essas questões nesses dois consórcios? Bom, a questão do Citegem a gente está meio alheio, a única coisa que a gente ouviu é que nós estamos com alguns problemas lá também. Mas, com certeza, agora em março, me parece que é escolhida uma nova diretoria ali, né? E nós vamos ter algumas reuniões, e eu quero primeiro, de falar qualquer bobagem aqui, eu quero ficar ciente daquilo que acontece lá e do que está ocorrendo lá, né? Então, nós já tivemos muitos problemas em administrações anteriores lá, e que a gente não quer que isso volte a acontecer. Inclusive, nós tivemos que alocar recursos uma vez, com um aporte financeiro lá, para que nós não fechasse aquilo lá, né? E também a gente tem convite de outras questões aí de lixo, de Seberia ali, onde eles se colocaram à disposição, qualquer problema aí, mas nós hoje fazemos parte desse processo aí, e inclusive o município tem compromissos com aquilo lá, né? Então nós não podemos deixar com que aquilo lá caia. Isso é outra coisa importante, a questão do lixo, até a população ficar sabendo de Braga. Normalmente os contratos vencem em 31 de dezembro. Como é que ficou essa questão do contrato de Braga nesses primeiros dias? Vai continuar o trabalho? Sim, vai. E também, prefeito, outra questão assim muito forte, a área de turismo que está vindo, né? E segundo informações assim, aí vai a Secretaria de Planejamento dentro disso aí, é uma possibilidade de que a região seja alavancada, e nós temos potenciais para isso, né? Com certeza. Inclusive, nós já estivemos visitando alguns lugares aí, alguns projetos que estão em andamento aqui no Braga, e nós ficamos muito felizes com isso, e com um potencial enorme. Não com um potencial grande, Marcos, eu te digo assim, um potencial enorme, né? E que nós vamos dar todo o apoio, toda a sustentação para que isso realmente ocorra. E esse é um projeto que não é para agora, né, Marcos? Esse é um projeto, tu tem acompanhado algumas coisas também, e isso que eu volto a dizer, de repente a médio e a longo prazo. Mas não interessa que seja isso, aconteça isso na nossa administração, mas que ele aconteça, e nós temos 3 potenciais de turismo muito grande que eu vejo aqui no Braga. E não digo na próxima semana, um projeto a gente já conhece aí, que a gente já visitou, e tem mais 2 projetos aí que a gente quer conversar com essas pessoas para colocar eles, de repente, andando esses 3 projetos juntos. Esses 3 projetos que eles andem junto para facilitar na questão do nosso turismo. Prefeito, busca de recursos fora do município, Estado e Brasília. Como que está se organizando, o que tem pensado, já tem alguma parceria, já fez alguns contatos? A gente já tem alguns contatos, né, Marcos, mas muito, muito preliminar. E eu gosto mais de trabalhar com projetos do que com emendas, né? E foi assim que a gente conseguiu, nas nossas 2 administrações, tudo aquilo que nós conseguimos. Então, eu gosto muito de trabalhar com projetos, porque quando você trabalha com projetos, as tuas garantias são maiores. E sem contar que as emendas, elas são muito difíceis. Você firma compromisso com muito deputado, você sabe bem como é que funciona. Então, assim, nós queremos, num primeiro momento, e aí já vem a questão da Secretaria de Habitação, nós temos que ver a questão de como estão os encaminhamentos lá em Porto Alegre, no sistema habitacional lá,
de algum projeto, se nós temos algum projeto encaminhado, se nós temos algum pedido de recurso, nós queremos visitar a Caixa Federal, que também oferece recursos na questão da habitacional. Nós temos que buscar recursos na Secretaria de Assistência Social. Enfim, cada secretaria vai ter que buscar, junto aos seus órgãos competentes, colocar suas necessidades e a sua busca por recursos para resolvê-las. Pois é, prefeito, assim, ó, isso aí é uma coisa que a população tem que entender, que essa busca de projetos, de recursos, ela não é de hoje para amanhã. Ela é que nem uma colheita, tem que preparar a terra, tem que plantar para depois colher. Então, isso é importante também que as pessoas não pensem que vai acontecer já agora, da semana que vem, né? Exatamente, né? Isso é um projeto gradativo e longo, né? Vocês veem que, para nós, por exemplo, eu coloquei volta a questão do hospital. Quais são os passos? Primeiro, nós temos que buscar o recurso para resolver os problemas, senão não adianta nós tentar reabrir o hospital, porque nós vamos voltar à estaca zero. Depois nós temos que buscar, nós temos que ver em Palmeiras qual é a real situação do nosso hospital, depois nós temos que ir a Porto Alegre, e assim gradativamente. Na questão de busca de recursos, por mais, por exemplo, que tu consiga um recurso de uma emenda parlamentar, o mais próximo que você vai receber é o final do ano. Esse é o mais próximo. E o nosso sistema de governo do país, ele é muito problemático. Por quê? Nós estivemos numa eleição agora. Tá? Agora nós estamos assumindo o mandato. Nós temos esse ano para trabalhar. O ano que vem nós já temos eleição de novo para governo. Então, só funciona até julho. Nós temos meio ano só o ano que vem. Depois assume novo governo. Os governos têm que acontecer aquilo que vai acontecer na nossa administração. Nós temos que nos organizar primeiro. E isso demanda de tempo. E daí depois, sempre os governos eles têm que cobrir os rombos das eleições. Então, esse é um processo muito difícil que nós, como prefeitos, enfrentamos. Na verdade, nós temos 2 anos e meio de governo. Porque o restante, se nós precisar de Estado e de Brasília, nós não temos nada. Prefeito, para encaminhar o encerramento, uma coisa que não foi falado, não sei, talvez o professor Elemar queria se manifestar depois, alguma coisa a acrescentar aí. Funcionalismo público. O que o senhor tem nesse momento para falar para a sua equipe de funcionalismo que a partir de segunda-feira estarão em ação? Qual é o recado? Bom, o recado que eu tenho para dar para o nosso funcionário público, que todos eles já praticamente trabalham comigo e já sabem como é que funciona o sistema. Nós temos muitas coisas para corrigir, e nós vamos corrigir. Né? E o funcionário público, ele não é funcionário do prefeito e do vice-prefeito, Marcos. O funcionário público é o funcionário de uma sociedade. Né? Até agora, nós conversando aqui, nós temos o ponto eletrônico, né? E pelo que nos disseram aqui, tem esse ponto eletrônico que está com muito problema, e o pagamento da folha de pagamento vai ser feito em cima do ponto eletrônico. É esse que vai determinar e que vai mandar. E que isso não é eu, não é o Elemar, e não é os secretários. Não. Isso é uma lei que o Beto me colocou antes, que veio, é uma lei federal, né, Beto? É uma lei federal que está aí para ser cumprida. Né? Para ser cumprida. Então, nós temos, mas os nossos funcionários podem ter certeza que eles vão ser tratados com o maior respeito do mundo. Quero deixar bem claro aqui que nós vamos ter uma administração transparente com os funcionários, que nós vamos saber ouvi-los, mas que nós vamos cobrar também. Né? Então, todos eles vão ter acesso ao nosso gabinete, vão trazer aqui suas reivindicações, vão trazer aqui suas problemáticas, e, na medida do possível, nós vamos resolvê-las. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, você quer ser respeitado? Respeite. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos tratar o nosso funcionário com o maior respeito e dentro daquilo que a legislação nos informa. Por exemplo, assim, tem a questão de aumento de salário. Tem a lei agora 173, que diz que no ano de 2021 nós não podemos dar qualquer tipo de aumento. Então, isso não é nós que estamos dizendo, isso é uma lei. E também nem criar cargos. E nem criar cargos, né? Nem criar cargos. Enfim, nós não podemos
onerar a folha. Nós não podemos onerar a folha com criação de cargos ou com qualquer tipo de aumento. Eu tenho que fazer uma pergunta para o professor Elemar, né? Porque não dá para deixar. Elemar, você dedicou praticamente a tua vida inteira à Escola Santo Pazini. E agora está aqui, vai vir para a administração pública municipal. Como que ficou o coração lá de ter que deixar a escola depois de todo esse tempo? Marcos, respondendo então ao questionamento, eu estou 30 anos em Braga, completando agora nesse mês de março. Fecha nossos 30 anos. No segundo ano que eu estive começando minhas atividades aqui em Braga, acabei me envolvendo na equipe diretiva e depois de 3 anos acabei sendo diretor da escola e ali eu passei grande parte da minha vida funcional, mais de 20 anos, praticamente 21 anos na direção, cuidando desse bem e acompanhando todo o quadro de recursos humanos da escola, realmente me dedicando umas quantas horas a mais em relação ao vínculo que eu tinha. Meu vínculo era de 20 horas mais 20 horas, mas eu acabava fazendo praticamente 60 horas para ter a noção e o controle da funcionalidade. Muitas pessoas até diziam, mas a escola não é tua. Eu sei disso, sabia disso. Mas para que a gente possa fazer uma administração sabendo de tudo que está funcionando, tu precisa estar presente em tudo isso. Passado todos esses anos, a aposentadoria chegou. Então eu estou, até no dia 30, eu deixei lá na coordenadoria, assinei na segunda matrícula, na primeira eu já estava aposentado, na segunda matrícula eu encaminhei lá os documentos para a aposentadoria da segunda matrícula e, obviamente, é só uma questão de tempo, se todos os documentos estiverem corretos, para ser publicado no Diário Oficial. E então agora estou com praticamente tempo disponível e com certeza vou me dedicar da mesma forma aqui na administração municipal. É claro que tem algumas coisas a mais, e bem mais, do que numa administração de escola. Mas com certeza eu vou me empenhar aqui da mesma forma como a gente fez durante todos esses anos, trabalhando lá com muita cautela, ouvindo os nossos alunos, ouvindo os professores, ouvindo os pais, conversando, sugerindo, sendo um real mediador para que a administração pública, tanto estadual e agora aqui na municipal, possa ser feita da melhor forma para que as pessoas também sintam confiança, segurança naquilo que você passa. Tratar as pessoas com muita seriedade, com muita honestidade, com muita cautela, ouve elas e depois tu faz as tuas colocações com muita seriedade. E aí se consegue, com certeza, que a gente consiga ter um entendimento para a boa convivência e a boa relação para com todos. E aqui na rede municipal, no município todo, a intenção é a mesma. Conversar com todo mundo, ouvir todos, e aí nós podermos, então, fazer um trabalho justo, digno e merecedor no final do mandato, de um reconhecimento. E espero que o nosso mandato vá servir de referência, de exemplo para outras administrações que virão. Poderão se embasar, ou pelo menos poderão ter aqui uma noção, um norte para as outras administrações posteriores. Portela, prometo a última pergunta, para não tomar muito mais do seu tempo.
Mas é assim, pediu música no Fantástico, 3º mandato. Isso triplica também o compromisso? Ah, com certeza, né, Marcos? Ainda mais da forma que foi conduzida o pleito esse ano, né? Ou melhor, o ano passado. Mas também é motivo de orgulho, né? É um motivo de satisfação. Ontem, no meu discurso de posse, eu disse, ninguém é eleito e reeleito e eleito de novo por 3 mandatos em vão. E eu volto a ressaltar aqui e dizer o seguinte, que nós temos os nossos méritos, mas eu também quero dividir os méritos com a equipe que nós montamos nas gestões anteriores, né? Equipes competentes e que fizeram. Então, assim como o nosso compromisso triplicou também, dos nossos secretários também da mesma forma, né? E eu não só fui eleito e reeleito e eleito, como elegi o sucessor, né? Então, significa que o trabalho foi bem feito. E sem contar que o que vale muito para nós aqui, Marcos, também, é a humildade que nós temos, né? Eu, assim, as pessoas me dizem que eu sou carismática. Não, eu prefiro dizer que eu sou humilde e que eu trato o cidadão de igual para igual. E sempre com o maior carinho, com o maior respeito. E o doutor Firmin me ensinou uma coisa uma vez, Marcos, o seguinte, que a grande maioria das pessoas que iam até o posto de saúde, 50% do problema deles não era questão de saúde. Era a questão do tratamento que elas recebiam e a questão de você ouvir as pessoas. Que só em ouvindo as pessoas ele curava 50% dos males. Então a gente tem essa característica e nós vamos continuar dessa forma. Vamos continuar dessa forma. Então, eu sempre digo o seguinte, na primeira eleição, quando eu entrei aqui, eu tinha 50% dos funcionários aqui internos que eram meus eleitores. Quando eu me reelegi, quando eu elegi o ex-prefeito Ney, nós tínhamos 100% dos funcionários aqui dentro que eram companheiros. Então, esse é fruto do tratamento que você dá para as pessoas. Esse é o fruto do tratamento que nós damos e se nós damos esse tratamento, nós recebemos. E eu tenho orgulho de dizer que, pelo que me consta aqui, eu fui o único prefeito a entregar um mandato, quando eu entreguei em 2016, em receber mimos aqui dos funcionários internos, né, e eles fazerem uma confraternização. Então, isso é gratificante. Isso mostra que aquilo que você entregou para eles foi satisfatório. E também mostrou que aquilo que eu entreguei foi compensatório, porque eu tive o retorno, eu tive o reconhecimento. Prefeito Portela, vice Lemar, secretários, desculpa ter tomado o tempo de vocês, mas era necessário porque a população braguense estava ansiosa para conhecer a equipe, para conhecer as primeiras ações de governo e como vai ser o governo Portela, Lemar e sua equipe. Nós agradecemos de coração, o site do Observador Regional sempre aberto, dentro daquela nossa proposta de trabalho, né? E a administração conta com nós, porque somos nós um canal de vocês para ser transmitido também à população. Obrigado, Marcos. Eu só queria colocar mais uma coisa aqui para a população, aquilo que eu disse antes, quando nós estávamos na reunião de trabalho aqui. Eu disse para o nosso secretariado o seguinte, que eu e o Elemar, nós não somos unanimidades aqui no município. Porque nós tivemos em torno de 52% da aprovação da população. Os outros 48% não concordavam comigo e com o Elemar. Então, cabe a nós provar a estes outros 48% de que eles estavam equivocados nas escolhas. Assim como eu coloquei para os nossos secretariados que nenhum deles é unanimidade. Que todos eles têm uma restrição aqui, uma restrição ali. E que cabe a eles também provar para a população de que essas pessoas que têm as suas restrições, que estão equivocadas.
né? Então, cada um de nós, com o nosso trabalho, nós podemos mostrar o contrário, ou provar o contrário. E, no mais, agradecer pela tua disponibilidade, você sempre tem sido um parceiro, um companheiro nosso ali, e eu tenho certeza que durante os 4 anos também assim será, e sempre nos colocando à disposição do teu site, né? E que, mais uma vez, eu não canso de parabenizar que quando você começou, Marcos, as pessoas diziam que não ia dar certo. Né? E você, com a tua filha, a tua família ali, você provou que com o trabalho as coisas acontecem. Então, parabéns a vocês, a tua família aí, e continuem crescendo. Muito bem. Então, assim, amigos do site Observador Regional, nós estendemos um pouco da entrevista, que se tornou um bate-papo, inclusive, ficou mais descontraído. Nós agradecemos a vocês e prometemos voltar durante a semana com outros prefeitos aqui da região, já estamos agendando, para eles também poderem colocar sobre os mandatos 2021, 2024 cada um. Agradecemos a todos, tenham um bom dia, um bom fim de semana.